Olá, pessoal. Meu nome é Caroline Cortes Cavalcante, sou aluna de doutorado, sou orientada pelo Dr. Pedro Augusto Alves e coorientada pelo Dr. Rubens Lima do Monte Neto. O meu projeto de doutorado é intitulado Aplicação da técnica de LAMP como alternativa no diagnóstico molecular de infecções respiratórias. Os vírus, eles são os principais agentes etiológicos envolvidos nas infecções do trato respiratório, apresentando um elevado índice de morbidade e de mortalidade. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, essas infecções respiratórias elas são responsáveis por 40 a 60% dos atendimentos ambulatoriais na América Latina. As infecções respiratórias agudas, elas constituem uma síndrome causada principalmente por vírus, mas também por bactérias. Indivíduos com quadro respiratório agudo é caracterizado por pelo menos dois sintomas. Entre eles, a gente pode destacar a tosse, a dor de garganta e a febre, mesmo que referida. Essas infecções, se agravadas, podem evoluir para o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, onde o indivíduo ele vai apresentar uma saturação menor do que 95%, sinais de desconforto respiratório, podendo então levar esse indivíduo a óbito. Bem, se tratando da síndrome respiratória aguda grave, nas últimas 4 semanas epidemiológicas, a gente observou a prevalência de casos positivos, principalmente de vírus influenza A, apresentando ali quase 23% de casos, 0,8% de influenza B e quase 48% do vírus sincicial respiratório. Se a gente observa a relação entre a faixa etária e essas infecções, a gente vê a prevalência do vírus sincicial respiratório, principalmente em indivíduos menores do que 2 anos, mas também de crianças de 2 a 4 anos, e a gente observa o aumento do vírus influenza A e B na população adulta e também em idosos. Referente ao ano de 2024, ao ano epidemiológico, já foram notificados quase 84 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo que quase 49% apresentou algum resultado laboratorial positivo para algum desses vírus. A gente observou também quase 37% de casos negativos e 8,9%, ou seja, quase 9% estão aguardando algum resultado laboratorial. Isso porque, atualmente, para a detecção, para o diagnóstico dessas infecções, a gente tem o teste sorológico e também o teste molecular, que a gente pode abordar o teste padrão ouro, que é o PCR em tempo real. Porém, esses testes, eles demandam tempo e custo, e então a dificuldade da implementação na rotina laboratorial. Por isso, no nosso projeto, a gente propõe a implementação de um diagnóstico diferencial para essas infecções. Bom, o nosso trabalho propõe então a técnica de LAMP, ou amplificação isotérmica mediada por alça. Essa técnica ela tem se mostrado altamente promissora, não somente para a detecção de infecções respiratórias, mas também para outros patógenos. A gente consegue realizar a amplificação do DNA com alta especificidade, eficiência e rapidez. A gente tem os nossos resultados em torno de 40 minutos. É uma técnica simples de executar, ou seja, não demanda equipamentos complexos, de baixo custo e é uma técnica isotérmica, ou seja, a gente consegue realizar a amplificação do nosso material genético, do nosso DNA, numa temperatura constante em torno de 60 a 65 graus. Então, se ela dispensa o uso de um termociclador, basta então um equipamento, um banho-maria ou um banho seco ajustado numa única temperatura para que a gente consiga realizar o nosso ensaio. A técnica de LAMP ela foi descrita há mais de 20 anos por Notomi e colaboradores, e desde então ela tem despertado grande interesse para o uso como point of care, ou seja, em campo ou diagnóstico em ponto de atendimento em áreas com recursos limitados. Bom, além disso, no LAMP a gente utiliza a enzima BST-DNA polimerase, isolada desse organismo. É um organismo termófilo que possui uma atividade ótima de 60 a 65 graus. Além disso, essa enzima ela tem uma propriedade muito importante que a gente chama de atividade de deslocamento de fita, ou strand displacement, onde ela possui uma atividade licase, ou seja, ela reconhece, ela consegue abrir a nossa fita de DNA e então fazer a incorporação de uma nova fita.
Então, é diferente, né, do PCE em tempo real, onde a gente precisa de uma temperatura alta, né, para que a gente tenha abertura na nossa fita, a gente tem no LAMP essa enzima que já faz essa função. Além disso, no nosso kit a gente tem a enzima RTX, né, ou transcriptase reversa, onde a gente consegue fazer o nosso DNA complementar. Então, se a gente está trabalhando com o vírus de RNA, essa enzima ela, então faz o nosso DNA complementar para que a gente consiga fazer a amplificação do material genético. Além disso, diferente do PCR, onde a gente utiliza ali um par de primers, o forward e o reverso, no LAMP a gente utiliza até 6 primers, né? Até 3 pares de primers, que a gente chama ali de FIP e BIP, que são os primers internos, F3 e B3, os primers externos, e o LF e LB, que são os primers de loop, que a gente chama. Então, esses primers, eles reconhecem de 6 a 8 regiões distintas durante a amplificação. Com relação aos métodos de detecção, nós conseguimos visualizar os resultados do LAMP de diversas maneiras. Uma delas é a tortipimetria, mas nós também podemos adicionar o indicador de pH na nossa reação, como é o caso do vermelho de fenol, onde, por meio da amplificação do nosso material genético, ocorre a acidificação do meio, liberação de prótons, e a nossa reação ela vai se apresentar amarela quando positiva. A gente também consegue trabalhar com HNB, o hidroxinaftol. Porém, nesse caso, com a amplificação do material genético, ocorre a precipitação de íons de pirofosfato e a redução do cloreto de magnésio, e a nossa reação ela vai se apresentar azul quando positiva. Nós também podemos associar o LAMP adicionando intercalante de DNA, ou seja, sondas fluorescentes. E nós também conseguimos visualizar os resultados, a confirmação dos nossos resultados de LAMP, por meio do gel de agarose 2%. Isso porque, durante a reação de LAMP, é gerado com catâmeros de diferentes tamanhos. Considerando os recentes avanços relacionados à detecção de patógenos, a associação entre a técnica de LAMP e o CRISPR-Cas12 tem sido aplicada como uma alternativa sensível e específica para a detecção de patógenos. O sistema CRISPR-Cas ele faz parte da imunidade adaptativa de muitas bactérias e atua na defesa dessas células contra organismos invasores. Esse sistema CRISPR-Cas ele pode ser dividido em duas classes, a classe 1 e a classe 2. Essa classe 2 ela é composta pelo sistema de classe 2, 5 e 6, onde a gente pode destacar a Cas12, que temos como perspectiva para a aplicação deste trabalho. A Cas12, ela realiza cortes específicos em diferentes regiões do DNA, posições do DNA, e além disso, o seu RNA guia ele é constituído pelo CRISPR-RNA e possui de forma genérica um requerimento para sua sequência PAN ou motivo protoespaçador adjacente. Essa sequência ela deve ser um TTTG, ou TTTA, ou TTTC, para o reconhecimento. Apesar da sua alta especificidade para a clivagem do DNA-alvo, a Cas12 ela possui uma atividade inespecífica que cliva o DNA de fita simples, que a gente chama de efeito colateral da enzima, que é ativada sempre que ocorre o reconhecimento do DNA-alvo e sua clivagem, permitindo então a aplicação no diagnóstico de doenças infecciosas de maneira geral. O uso da tecnologia CRISPR-Cas na detecção de ácido nucleico, ele requer um processo de pré-amplificação ou pós-amplificação. A amplificação da polimerase de recombinase, a RPA, ou a técnica isotérmica mediada por alça, que é o LAMP, são métodos de amplificação de RNA altamente sensíveis que são aprimorados com módulos de detecção específica de sequência, como sondas de oligonucleotídeos fluorescentes. Tais ensaios, então, eles podem ser realizados em tiras de fluxo lateral, que é um método muito mais acessível devido à portabilidade da tira e uma leitura simples do resultado visual. Então, sendo assim, nas amostras positivas, após a ligação de Cas12, a clivagem
né, essa atividade de clivagem colateral resultaria na clivagem de moléculas repórter, alterando, né, a complementariedade e produzindo diferentes leituras do fluxo lateral para amostras positivas e negativas. E para testes baseados em fluorescência, essas proteínas Cas12 elas poderiam ser usadas num conjunto com moléculas extintoras fluorescentes, produzindo então uma leitura fluorescente para as amostras positivas. Sendo assim, este trabalho pretende a realização do diagnóstico do vírus sincicial respiratório A e B, o vírus influenza A e B, coronavírus sazonais e adenovírus humano. Portanto, hoje eu vou trazer para vocês os resultados de vírus sincicial respiratório A e B. Nós temos como objetivo geral do nosso trabalho a aplicação e otimização da técnica de amplificação isotérmica mediada por alça no diagnóstico de infecções respiratórias. Como objetivos específicos do nosso trabalho, pretendemos então selecionar os nossos iniciadores e padronizar a técnica de LAMP, otimizar essas reações, avaliar a sensibilidade e a especificidade da nossa técnica de LAMP, realizar as reações de LAMP sem etapa de extração de RNA, com o objetivo de reduzir tempo e custo, validar as reações de LAMP com o maior número de amostras, incluindo amostras negativas, e a construção da plataforma LAMP CRISPR-Cas12. Quanto à metodologia, a nossa matriz de amostra é o SWAB nasofaríngeo. Essas amostras elas são obtidas por meio de uma parceria que nós temos com a Prefeitura de Belo Horizonte e a FUNED. Essas amostras elas são sabidamente positivas por PCR em tempo real. Em seguida, nós submetemos essas amostras à extração de RNA e então ao ensaio de LAMP a 65 graus em torno de 40 minutos e então a interpretação dos nossos resultados. Lembrando que todas as etapas que envolverão participantes humanos e suas amostras biológicas serão realizadas seguindo os padrões éticos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto René Rachou. Agora então apresento para vocês os resultados que nós temos até o momento do vírus sincicial respiratório. O vírus sincicial respiratório, ou RSV, ele é um vírus pertencente à família Pneumoviridae do gênero Orthopneumovírus. Ele é uma causa comum de hospitalizações, principalmente em crianças, causando bronquiolite, mas também pode ser causa de resfriados em adultos e complicações mais sérias como a pneumonia. Ele é um vírus de RNA, de fita simples e de sentido negativo. Como nosso primeiro objetivo específico era selecionar iniciadores para o nosso ensaio de LAMP, nós então, primeiramente, fomos em busca dos primers da literatura. E nós selecionamos 2 conjuntos de primers para RSV-A e para RSV-B, dos trabalhos de 2019 e 2022, utilizando o GNN e o GNF como alvo, respectivamente. Para a realização do nosso primeiro experimento, nós selecionamos então 4 amostras de RSV, sendo que 2 eram referentes ao RSV-A e 2 referentes ao RSV-B. E quando nós utilizamos o conjunto de iniciadores direcionados ao RSV-A, sendo eles o 7A1 referente a este trabalho de 2019 e o 7A2 referente a este trabalho de 2022, podemos observar que houve amplificação somente das amostras 49 e 52, os quais são referentes ao vírus sincicial respiratório A, porém nós não observamos a amplificação das amostras de RSV-B, que eram a 43 e a 80, mostrando então a especificidade destes iniciadores. Então aqui só para mostrar para vocês que podemos visualizar a confirmação dos nossos resultados positivos por meio do gel de agarose 2%. É importante citar que neste primeiro momento estávamos utilizando como controle positivo um pool de amostras para RSV-A. Esse pool eram de amostras sabidamente positivas para o vírus sincicial respiratório A. Porém, nós pretendemos realizar a construção do plasmídio para o nosso controle positivo. Quando nós utilizamos o conjunto de iniciadores direcionados para o vírus sincicial respiratório B, o que a gente observou foi que houve amplificação somente de uma das amostras, que foi a amostra 80, que apresentava um CT
de 30,05. Porém, a gente não observou a amplificação da amostra 43. Como próximo passo, então, nós decidimos trabalhar com amostras tanto de cargas virais altas quanto de cargas virais baixas. Como naquele momento nós tínhamos mais amostras de RSVA do que de B, nós então resolvemos trabalhar apenas com as amostras de RSVA. E o que a gente observou foi que houve amplificação de todas as nossas amostras de cargas virais altas, dando então 100% de concordância com os resultados de PCR em tempo real. Bem, quando nós trabalhamos com as amostras de RSVA com cargas virais baixas, ou seja, com CT acima de 30, nós observamos também a amplificação de todas as nossas amostras, obtendo também 100% de concordância com os resultados de PCR em tempo real. Para avaliação da especificidade analítica, o que nós observamos foi que quando nós trabalhamos com conjunto de iniciadores direcionados para o RSVA, houve amplificação somente da amostra de vírus sincicial respiratório A e não para os demais vírus respiratórios circulantes no Brasil. Da mesma forma, quando nós trabalhamos com conjunto de iniciadores direcionados para o RSVB, a gente também observou somente a amplificação deste vírus e não para os demais vírus respiratórios, mostrando então que não houve reatividade cruzada no nosso ensaio de LAMP. Bem, como já foi dito, o vírus sincicial respiratório ele é pertencente à família Pneumoviridae e do gênero Orthopneumovírus. O RSV é um vírus polimórfico de RNA de cadeia simples e de sentido negativo. A sua forma dominante ela possui um diâmetro de aproximadamente 50 nanômetros. O seu genoma ele é segmentado em 10 genes que codificam 9 proteínas estruturais, das quais a gente pode destacar a proteína M, a proteína N, a proteína F, porém aqui eu vou dar foco à proteína F e à proteína N. Como obtivemos resultados positivos no ensaio de LAMP utilizando os primers da literatura, nós pensamos então que deveríamos realizar o desenho dos nossos próprios iniciadores, se tratando que estávamos trabalhando com vírus circulantes no Brasil. Nós então selecionamos 11 amostras de RSVA com CT abaixo de 30 e submetemos ao sequenciamento por NGS. Nós então realizamos o alinhamento de todas essas sequências, utilizando o software Mego, e vimos que havia certa similaridade entre elas, inclusive quando incluímos a amostra referência. Nós também realizamos o alinhamento de RSVB, porém não com as amostras que nós recebemos, mas com amostras depositadas no banco de dados do GISAID, sendo que cada uma dessas sequências era de diferentes regiões do Brasil. E nós observamos que houve similaridade de todas as sequências, e tanto para a RSVA, tanto para a RSVB, nós utilizamos a sequência referência do gene N e do gene F, que são altamente conservadas no RSV. Os próximos passos, então, para o desenho dos nossos iniciadores foi submeter as nossas sequências referências de RSVA e RSVB nessa plataforma que é a Primer Explorer. É uma plataforma específica para desenho de primers de LAMP. E na hora da seleção dos iniciadores, a gente também tomou o cuidado para selecionar regiões onde estivesse disponível a sequência PAN, para que a gente futuramente possa fazer a construção da nossa plataforma LAMP CRISPR-Cas12 como perspectiva do nosso projeto. Nós então selecionamos 5 conjuntos de iniciadores para RSVA, os quais nomeamos de AN65, AN165 e AN337, os quais tinham o gene N como alvo. E selecionamos 2 conjuntos de iniciadores, sendo a F277 e a F63, os que tinham o gene F como alvo. Bem, pessoal, como resultados então preliminares, utilizando os primers que nós havíamos selecionado, nós observamos então a amplificação de todas as amostras utilizando todos os conjuntos de iniciadores, entre elas amostras com uma carga viral baixa, como é o caso da amostra 25 e 44, que apresentavam o CT
de aproximadamente 36,82 e 35,02, respectivamente, o que nos demonstra a alta sensibilidade do nosso ensaio. Nós também realizamos o teste de especificidade analítica, assim como fizemos para os prêmios da literatura, e o que nós observamos foi que não houve reatividade cruzada de RSVA com outros vírus respiratórios, e isso para todos os conjuntos de iniciadores que havíamos selecionado. Lembrando que todas as amostras que nós utilizamos nesse ensaio, como RSVB, influenza A, influenza B, SARS-CoV-2, bocavírus e rinovírus, eles apresentavam um CT abaixo de 30. Se tratando do vírus sincicial respiratório B, nós selecionamos apenas 2 conjuntos de iniciadores, os quais nomeamos de BN422, o qual tinha como alvo o gene N, e o BF166, que tinha como alvo o gene F. Quando realizamos então o ensaio de LAMP com as amostras que tínhamos de RSVB, verificamos a amplificação então somente da amostra 2, 5, 6 e 7 para ambos os iniciadores. É importante destacar que essas amostras que não amplificaram apresentavam um CT acima de 30. Bem, quanto ao teste de especificidade analítica para RSVB, observamos também que não houve reatividade cruzada deste vírus com os demais vírus respiratórios circulantes no Brasil, para ambos os iniciadores. É importante citar que para o conjunto BN422 houve o aparecimento de bandas inespecíficas para o vírus rinovírus, porém isso não é considerado uma amplificação, uma vez que não houve alteração da cor e também que o padrão de bandas inespecíficas difere das bandas das amostras em que há amplificação. Como próximo passos do nosso trabalho, nós pretendemos a construção do nosso plasmídio ou controle positivo para o nosso ensaio, e isso para todos os vírus que iremos trabalhar. Pretendemos também realizar a validação com maior número de amostras, incluindo amostras negativas, e a realização do nosso ensaio de LAMP sem a etapa de extração de RNA. Temos também como perspectiva a construção da plataforma LAMP CRISPR-Cas12. Eu gostaria de agradecer aos meus orientadores, a todos os meus colegas de departamento e meus colegas de trabalho, às agências de fomento, à Prefeitura de Belo Horizonte e a todos vocês pela atenção. Muito obrigada!